Olá, povo de Deus, Pai seja convosco, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fábio Ferreira, estou aqui para trazer mais uma reflexão do coração de Deus para o seu coração. Certa vez, um garoto chegou para o seu pai e perguntou: Pai, qual o tamanho de Deus? O pai, procurando alguma coisa para poder comparar o tamanho de Deus e não achando, ele olhou para o céu e viu um avião cruzando os céus. Então ele disse: Olha, filho, Deus é o tamanho daquele avião. O garoto olhou para o céu, olhou para o avião e exclamou: Poxa, Deus é tão pequeno. O pai guardou aquilo no coração e o pai levou ele para fazer um passeio no aeroporto. Chegando lá, o garoto ficou impressionado com o tamanho das aeronaves. Então, o pai, vendo ali o espanto daquele garoto, disse: Está vendo aí, filho? Esse avião é do mesmo tamanho daquele que te mostrei naquele dia. O garoto disse: Não, pai. Aquele lá era pequenininho, esse é grande. Ele disse: Não. A diferença é a distância que você está dele. Aquele que você viu, você estava distante dele, lhe parecia pequeno. Esse você está perto. Por isso que você está vendo o quão grande ele é. Assim também é Deus. Quanto mais você estiver perto de Deus, maior ele será para você. Assim também é na nossa vida. Nós temos que entender que muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, Deus está longe da gente, pensamos que não vamos conseguir alcançar alguma coisa, porque não conseguimos compreender o tamanho de Deus na nossa vida. E você quer compreender, você quer entender o tamanho de Deus na sua vida, então se aproxime mais dele. Quanto mais distante você estiver de Deus, ele vai parecer pequeno para você. Mas quanto mais você se achegar a ele, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver o quão grande ele é. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Isaías, capítulo 6, no seu versículo de número 1, o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías está exclamando, está falando acerca da visão que ele teve do Deus glorioso. E é interessante aqui porque ele traz aqui uma referência que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Entenda, para Isaías, a referência de um grande rei, uma referência de alguém grande, era Uzias, porque Uzias, depois de Salomão, foi um dos reis mais inteligentes, mais hábeis do povo de Israel. Uzias, ele era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa criativa, conseguiu ali ter grandes vitórias, montar um exército forte. Então ele era uma referência para Isaías. Quando Uzias morreu, Isaías ficou sem referência. Então foi aí que Deus agora leva Isaías aí em espírito, nessa visão, para que ele pudesse ver que acima de Uzias tinha um Deus maior, para que ele pudesse ver o tamanho do Deus de Israel, porque ele ainda não conhecia, a referência dele era Uzias. Quantas vezes nós temos um monte de referências, de pessoas grandes que alcançou aquilo que nós desejamos alcançar, mas a maior referência, a melhor referência para nós é o Deus Todo-Poderoso. E ele
está sempre disposto a se mostrar para nós. O problema é que muitas vezes nós estamos longe. Quando nós estamos distante de Deus, às vezes podemos até pensar que o homem é grande, podemos até pensar que o ser humano pode alguma coisa, mas quando nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos e o quanto Ele é grande. É por isso que a palavra do Senhor diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se aproxima da gente, Ele se chega até nós e nós percebemos o quão grande Ele é. Isaías, o próprio Isaías, no capítulo 40, no versículo 22 e versículo 28, 31, ele diz o seguinte: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, quer ver o tamanho de Deus na sua vida e alcançar patamares, cada vez mais alta? Então, se achegue para Ele, porque Ele não se cansa, Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele dá vitória. Não na sua força, mas na força dEle você pode todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Fica com Deus.